Era uma vez uma família que, à primeira vista, parecia perfeita, vivendo em uma cidade tranquila e feliz. Tudo parecia estar em harmonia. Porém, por trás dessa imagem, havia um segredo muito obscuro, que mudaria para sempre a vida de todos ali. Tragédias inesperadas trouxeram à tona uma história de traição, mentiras e violência, que ninguém poderia imaginar. Christopher Coleman, também chamado de Chris, nasceu em 20 de março de 1977 em Chester, Illinois. Ele é filho de Ron e Connie Coleman, pastores evangélicos. Seu pai é um pregador muito popular. Centenas de cristãos das cidades vizinhas, negros ou brancos, velhos ou jovens, lotam sua igreja toda semana. Como pastores, Ron e Connie criaram seus 3 filhos, Brad, Keith e Christopher, na fé cristã. Chris, como todos o chamavam, era o mais calmo e reservado dos irmãos. Era doce, sério, disciplinado, ia muito bem na escola e era o orgulho de sua mãe. No entanto, para seu pai, Chris era um pouco sensível demais, um pouco emotivo demais. Ele amava muitos animais, e por exemplo, quando um dia seu pai matou um coelho na sua frente, ele ficou em choque, enquanto para seu pai essas eram coisas que um homem deveria ser capaz de fazer. Então, não se sentindo sempre à altura do que seu pai esperava dele, ele teve que se endurecer e fazia tudo o que podia para estar à altura de seus irmãos e corresponder às expectativas de seu pai. No ensino médio, continuava sendo um bom aluno, mas também era um atleta realizado. Praticava beisebol e basquete, era apreciado por seus treinadores, colegas de equipe e professores. Era gentil, sério e tinha espírito de equipe. Um dia, um recrutador do exército veio à sua escola e foi uma revelação. Ele ficou fascinado pelo carisma do militar. Ele, que sempre foi muito reservado e que tinha falta de autoconfiança, pensou então que seria uma boa oportunidade de se endurecer, afirmar sua masculinidade aos olhos de seu pai e de seus irmãos. Logo após obter seu diploma do ensino médio, ele se alistou no exército, nos Marines. Lá, tudo correu bem, disciplinado e atlético, ele pensou ter encontrado seu caminho. Em 1997, um ano após ingressar no exército, ele decidiu fazer uma especialização para ser treinador de cães. E foi durante esse treinamento que conheceu uma jovem de 21 anos, Sherry. Ele ficou imediatamente seduzido pela jovem, que era tão extrovertida quanto ele era introvertido. Sherry era um raio de sol. Ela era sorridente, divertida, transmitia uma imagem de despreocupação e liberdade que contrastava totalmente com o temperamento sensível e reservado de Chris. Ele a achava espontânea, cintilante, excitante, e ela, por sua vez, era seduzida por sua sensibilidade. A jovem de 21 anos sonhava com aventura e viagens, e foi por isso que ela se juntou à Polícia Militar da Força Aérea. Apesar de seus temperamentos diferentes, Chris e Sherry encontraram muito em comum. Ambos eram originários de Illinois, Sherry de Chicago, e começaram um relacionamento. Foi o primeiro caso de amor de Chris. Ele estava nas nuvens. Após 3 meses de relacionamento, no final de julho de 1997, Sherry descobriu que estava grávida. Chris, como filho de 2 pastores, tinha que assumir essa gravidez. Ele tinha que se casar com Sherry. No entanto, ele estava um pouco estressado com a ideia de dar a notícia a seus pais. O encontro aconteceu alguns dias depois, e curiosamente, num primeiro momento, o jovem de 20 anos não a apresentou como sua namorada, apenas como uma amiga que morava em Chicago, alegando que a estava acompanhando para casa. Infelizmente, a jovem não causou uma boa impressão. Ron e Connie eram muito conservadores, e Sherry não correspondia ao tipo de garota que eles estavam acostumados a ver. Ela tinha tatuagens, usava shorts curtos e, para completar, não era uma cristã fervorosa. Durante esse primeiro encontro, Chris não assumiu nem seu caso de amor com Sherry nem sua gravidez. Alguns dias depois, em 8 de agosto de 1997, os apaixonados se casaram em total segredo, e foi por telefone que Chris deu a notícia a seu pai. Não sei como ele apresentou a situação, mas seus pais ficaram em choque, ficaram arrasados. Eles achavam que Sherry tinha armado para seu filho, engravidando dele pelas costas. Pensavam que ela era uma garota calculista e interesseira que só queria se casar. Na realidade, era exatamente o oposto. Sherry estava loucamente apaixonada por Chris e ficou feliz em se tornar mãe. Inclusive, ela decidiu deixar seu emprego no exército para poder assumir plenamente esse novo papel, essa nova vida que se apresentava a ela. Apesar das tensões com os pais de Chris, a pequena família se estabeleceu em uma casa em Columbia, Illinois, cerca de 1 hora de distância deles. Foi então em 1998 que Sherry deu à luz seu primeiro filho, Garrett. Alguns meses depois, ela engravidou novamente,
e Gavin veio se juntar à família em 2000. Agora pai de 2 filhos, Chris também decidiu deixar seu posto no exército. Ele não procurou muito por um novo emprego, pois seus pais encontraram um cargo excelente para ele. Os dois eram próximos da famosa televangelista Joyce Meyer. Ela conhecia bem Chris, tinha o visto crescer, e quando soube que ele estava procurando trabalho, pensou imediatamente em contratá-lo como guarda-costas. Com sua experiência no exército, ele era um candidato perfeito. O que você precisa saber sobre Joyce Meyer é que ela é extremamente conhecida. É uma pregadora cristã, escreveu muitos livros de sucesso, suas conferências são transmitidas na TV e no rádio, ela é mundialmente conhecida. Sua atividade é um negócio muito lucrativo e Joyce é muito rica. Ela é, inclusive, criticada por alguns por seu estilo de vida luxuoso e por suas pregações que enfatizam a abundância material e financeira que todo cristão deve poder obter para melhor ajudar. Então, era um emprego excelente para Chris, que seus pais lhe serviram de bandeja. Ele garantia a segurança de Joyce, a seguia por todos os Estados Unidos e internacionalmente, e por isso era muito bem pago, já que recebia cerca de $100 mil por ano. O único ponto negativo era que isso mantinha longe de seu lar, sua esposa e seus 2 meninos. Ele estava frequentemente em viagens de trabalho. Aliás, com o tempo, como frequentemente acontece, a relação entre Chris e Sherry se deteriorou um pouco. As coisas tinham ido muito rápido no início. Eles tinham apenas 20 e 21 anos e em poucos meses estavam casados, prestes a se tornarem pais. Não tinham realmente tomado tempo para se conhecerem. Uma vez que a paixão diminuiu, após a chegada consecutiva dos 2 meninos, o casal estava agora passando por um momento difícil, mesmo que aparentemente tivessem tudo de uma perfeita família americana. Na intimidade, as coisas não iam bem. Chris estava pouco presente em casa e era Sherry quem gerenciava toda a organização, a casa, as crianças. Desde que se casou e se tornou mãe, ela se aproximou da fé. Se envolveu muito na igreja que frequentava e em diferentes associações de caridade. Ela tinha dificuldade em suportar as ausências do marido. Ela dizia ter a sorte de estar apaixonada por seu melhor amigo e tentava ser o mais atenciosa possível. Comprava presentes para ele, falava bem dele para seus conhecidos. Mas Chris, que não tinha o costume de demonstrar seus sentimentos, era frio, pouco expressivo e longe de ser atencioso. Infelizmente, ao longo dos anos, um fosso se criou no casal. Eles não estavam mais na mesma sintonia. Tanto Chris quanto Sherry confidenciavam a seus próximos sobre suas dificuldades. Chris se queixava de trabalhar enormemente. Ele era a única fonte de renda da família e tinha a impressão de que o dinheiro que ganhava era seu dinheiro, e achava que Sherry sempre gastava demais. De fato, ela era um pouco gastadora. Acontecia dela fazer loucuras. Um dia foi ao shopping e gastou mais de $1.000 de uma só vez. Generosa, ela também doava muito. Comprava regularmente cobertores e comida para o sem-teto. Sherry não era do tipo que capitalizava, não sacralizava o dinheiro de forma alguma. Em 2008, eles estavam casados há mais de 10 anos. Tinham, graças ao trabalho de Chris, que agora tinha 31 anos, uma situação financeira confortável, mas isso não os impedia de estarem endividados. Além disso, ainda havia muita tensão entre os 2 cônjuges. Chris começou a falar de separação, de divórcio. Ele confidenciou a um amigo seu desejo de deixá-la. Não estava feliz, seu casamento estava morto, mas tinha medo de se divorciar. Ele era filho de pastor e tinha medo das consequências. Mas não só isso. Ele tinha ouvido de Joyce Meyer, sua empregadora, que ela não trabalhava com pessoas divorciadas em sua equipe. Então, ao se divorciar, ele perderia um trabalho que lhe oferecia um salário mais que confortável. Os meninos agora tinham 10 e 8 anos. Eram cheios de vida. Gavin era muito extrovertido, como sua mãe. Eram meninos como todos os outros, às vezes podiam ser turbulentos, mas eram sempre obedientes e muito respeitosos. Na mesma linha educacional que seus pais, Chris era muito firme com seus filhos. Por exemplo, não suportava que eles fizessem bagunça em lugares públicos, no restaurante. Sherry, por sua vez, tendia a ser mais tranquila, mais permissiva, segundo Chris, que não hesitava em criticá-la por isso. Ela sofria muito com a situação tensa em seu casamento. Frequentemente se confidenciava a uma amiga, contava-lhe suas dificuldades com o marido, a falta de intimidade. Chris e ela quase não faziam mais amor, e quando acontecia, ele pedia que ela ficasse quieta e se virasse. Ele não lhe mostrava nenhum sinal de afeto. Havia também as brigas sobre dinheiro, sobre a educação das crianças, as críticas constantes de Chris que a minavam diariamente. No entanto, ela amava seu marido, queria salvar sua família. Ela pensava que era simplesmente um momento ruim, uma provação de Deus.
Todos os casais passam por isso, e ela esperava que as coisas acabariam se ajeitando. Ela absolutamente não queria se divorciar. Infelizmente, durante o verão, durante uma discussão mais intensa que as outras, Chris levantou a mão contra ela. Em choque, não sabendo mais o que fazer, ela se confidenciou a vários próximos, mas ela só dava partes do quebra-cabeça. Ela não queria nem denegrir nem afundar seu marido. As dificuldades conjugais do casal chegaram aos ouvidos de Joyce, a empregadora de Chris, que insistiu para que eles fizessem terapia. Para piorar ainda mais a situação, em novembro de 2008, a crise começa quando ele passa a receber mensagens de ameaça. Ele recebe várias mensagens de ódio relacionadas ao seu trabalho. A pessoa que envia essas mensagens quer que Joyce pare de pregar, caso contrário ameaça atacar não Joyce em si ou sua família, mas sim a família de Chris, sua esposa e seus 2 filhos. Ameaça matar todos eles. Todas as mensagens vêm do mesmo endereço de e-mail, destroy.cris@gmail.com, e todas visam Joyce. A televangelista ganhou muito dinheiro com suas atividades e algumas pessoas acham que ela é uma golpista. Às vezes ela recebe cartas desagradáveis. Porém agora é a família de Chris que está sendo visada. Ele recebe várias mensagens durante meses, que se tornam cada vez mais ameaçadoras. Joyce deve parar de pregar besteiras, senão ele matará toda a família de Chris durante o sono. Sherry está muito preocupada, mas seu marido consegue tranquilizá-la como pode. É apenas uma pessoa perturbada escondida atrás da tela. É preciso ser vigilante, mas não há razão para pânico. A ameaça não é iminente. Porém, em abril de 2009, quando ele está viajando, recebe uma nova carta de ameaça. Mas desta vez não é por e-mail, é diretamente na caixa de correio da casa da família. Nela está escrito: "Este é meu último aviso. Seu pior pesadelo está prestes a acontecer." É Sherry quem a encontra. Não há nenhum selo no envelope, o que sugere que o remetente sabe exatamente onde a família mora e veio pessoalmente deixar esta carta. Para Sherry é demais. Algo precisa ser feito. Ela então pressiona seu marido para que registre queixa na polícia, o que ele faz. As forças policiais levam essas ameaças a sério imediatamente e uma investigação é aberta. No entanto, nem Joyce nem nenhum outro de seus funcionários recebeu ameaças, o que parece bastante estranho, já que nas mensagens que Chris recebe, é ela quem é visada. É ela quem pedem para parar de pregar. Então por que atacar a família de Chris? A casa dos Coleman passa então a ter uma vigilância mais intensa. Uma viatura da polícia passa regularmente em frente à casa deles, e por sorte, seu vizinho é um policial, Justin Barlow. Quando ele fica sabendo da notícia, se oferece para ajudar a família caso necessário. Ele decide inclusive direcionar uma de suas câmeras de segurança para a caixa de correio dos Coleman. Assim, se o remetente voltar para deixar uma correspondência, será filmado. Ele dá seu número de celular para Chris e Sherry e diz para não hesitarem em chamá-lo caso precisem. Na manhã de 5 de maio de 2009, Justin, o vizinho policial, recebe uma ligação matinal. São 6h40 quando constata que é Chris quem está ligando. Ele atende imediatamente o telefone e do outro lado da linha Chris parece muito incomodado. Ele conta que saiu para se exercitar mais cedo e Sherry não responde nem suas mensagens nem seus textos. Ele acha isso suspeito e pede a Justin se ele pode dar uma olhada enquanto ele chega. Diz que estará lá em 5 minutos. Justin se veste rapidamente, chama reforços, pega sua arma, suas algemas e seu rádio. Quando chega à varanda dos Coleman, um colega policial se junta a ele. Ele bate na porta várias vezes, mas nada. Ninguém responde. Os 2 homens dão a volta na casa e encontram uma janela aberta. É por ali que ambos se infiltram para dentro. Uma vez dentro da casa, são imediatamente atingidos por um cheiro acre de tinta. Ao entrar na cozinha e sala de jantar, deparam-se com pichações feitas nas paredes onde está escrito "punido". Os 2 homens, em alerta, dirigem-se então ao andar superior. Sobem as escadas e avistam na parede à sua frente uma nova mensagem: "Vocês pagaram". Eles então se apressam até o quarto principal, sem imaginar o horror que estão prestes a descobrir. No quarto, encontram Sherry nua, deitada em sua cama. Ela parece ter sido estrangulada. Uma inscrição foi feita com tinta vermelha nas paredes do quarto. Após essa terrível descoberta, eles se apressam para procurar os meninos e momentos depois encontram um pequeno Garret, que havia completado 11 anos apenas 4 dias antes, morto em sua cama, seu corpo parcialmente coberto pelo lençol. Ele também parece ter sido estrangulado e inscrições também foram feitas na parede e na cama do menino. Seu irmão mais novo Gavin, que tinha apenas 9 anos, também é encontrado da mesma forma que seu irmão e sua mãe, em sua cama, estrangulado.
Para os policiais é um choque. Justin, que descobriu os corpos, está muito abalado. Mesmo não sendo próximo, ele conhecia Sherry e as crianças. Ele se preocupa imediatamente com a chegada de Chris e sua reação. Tudo indica que o misterioso remetente cumpriu suas ameaças atacando a família de Chris. Não são 5 minutos após sua ligação como havia anunciado, mas cerca de 15 minutos depois que Chris finalmente chega em casa. 2 policiais estão em frente à casa, eles temem sua reação, pensam que ele vai querer entrar à força na cena do crime. É então às 6h56 da manhã que Chris chega. Contrariando as expectativas, ele não vai se exaltar ou gritar, está até bastante calmo. Depois que os policiais lhe anunciam a terrível tragédia, ele apenas vai se sentar ali em um muro e começa a chorar. Não faz nenhuma pergunta, não pergunta como morreram, o que aconteceu, apenas chora com a cabeça entre as mãos antes de pegar seu telefone para ligar para seu pai. Enquanto Chris está chorando no muro de sua casa, o capelão da polícia chega para confortá-lo e nota imediatamente que ele tem marcas de arranhões no braço. Com a chegada do socorro, Chris é brevemente examinado pelo médico. Ele ainda está com o capelão, que aproveita para perguntar de onde vêm esses arranhões. Chris não lhe dá nenhuma resposta, parece perdido, em estado de choque. Alguns minutos depois, ele se levanta, entra em uma ambulância e começa a bater violentamente na maca. Ele parece desesperado. Você verá que este detalhe terá sua importância mais tarde. O caso é extremamente chocante e se mostra bastante complexo. Dezenas de agentes adicionais chegam de toda a região. Os primeiros jornalistas também se apressam para o bairro. Chris é levado à delegacia para fazer seu depoimento. Ele está vestindo uma camiseta e um short e, embora o calor esteja sufocante na sala de interrogatório, ele alega estar com frio. Os investigadores lhe trazem um cobertor, com o qual ele rapidamente se cobre. Eles começam fazendo perguntas para saber o que ele fez naquela manhã. Ele conta que havia acordado cedo, como fazia todas as manhãs, e que tinha ido à academia fazer exercícios. Que havia saído de casa de manhã cedo. Sherry ainda dormia. Quando estava a caminho da academia há alguns minutos, enviou uma mensagem de texto pedindo para ela se levantar para preparar as crianças para a escola. Ela não respondeu. Depois de começar seu treino, ainda não tinha notícias. Então enviou outra mensagem pedindo para ela se levantar e acordar os meninos. Novamente ela não respondeu. No fim de seu treino, tentou contatá-la novamente, mas ainda sem resposta. Ele conta então que, preocupado, pediu a Justin, seu vizinho, para ver o que estava acontecendo. Todos os seus pensamentos eram de que durante sua ausência o remetente desconhecido havia entrado em sua casa para cumprir suas ameaças. Ele inclusive havia pichado insultos por toda a cena do crime. O problema é que as primeiras constatações do médico legista contradiziam sua versão. O rigor mortis e a temperatura dos corpos pareciam situar o momento das mortes por volta das 3 horas da manhã. Sherry e os meninos já estavam mortos quando Chris saiu de casa naquela mesma manhã às 5h43. Além disso, as imagens de vigilância das câmeras de Justin Barlow, o vizinho policial, não mostravam nenhum intruso, ninguém durante toda a noite e manhã. O único movimento registrado foi a saída de Chris para a academia. Durante 6 horas Chris é interrogado, sendo Justin, seu vizinho, quem conduz o interrogatório. Chris afirma que quando saiu, Sherry e as crianças estavam bem vivas. Ele tinha tentado contatá-la várias vezes depois, mas ela não respondeu. Para provar sua boa-fé aos investigadores, ele entrega seu celular para que eles possam verificar por si mesmos. Justin então tenta saber mais sobre o casal, pergunta se tudo estava bem entre eles, se tinham brigado. Chris responde que tudo ia bem, que tinham certamente enfrentado algumas dificuldades como muitos casais, mas as coisas estavam muito melhores desde que fizeram terapia. No dia anterior, ele tinha passado um dia totalmente normal. Depois de fazer algumas compras, foi buscar as crianças na saída da escola. Ao voltar, tinha brincado um pouco de luta com Garret. Sherry tinha preparado jantar, frango com batatas fritas. Depois de comer, todos foram dar uma volta. Uma vez as crianças na cama, ele e Sherry assistiram Batman e ela adormeceu em seus braços. O capelão havia revelado aos policiais que Chris tinha uma marca de arranhão no braço. Justin o questiona sobre essas marcas. Chris então alega tê-las feito na ambulância quando bateu na maca. Só que os policiais sabiam pelo capelão que ele tinha essas marcas bem antes de se descontrolar na maca. A entrevista durará várias horas, durante as quais Justin será substituído por outro policial. Durante o interrogatório,
Os agentes em campo também conduzem a investigação. As duas equipes estão em contato constante e trocam novas informações conforme surgem. Na sala de interrogatório, o parceiro de Justin pergunta se ele vê outra pessoa, se tem uma amante. Chris inicialmente nega, mas momentos depois considera importante especificar que é muito próximo de uma amiga, uma tal de Tara Lintz. E de fato, os policiais logo encontram em seu telefone numerosas conversas com ela. Chris alega que é apenas uma amiga muito próxima com quem tem conversado muito ultimamente. Enquanto continua sendo interrogado, os policiais a identificam. Ela vive na Flórida, em São Petersburgo. Uma equipe é imediatamente enviada para fazer algumas perguntas a ela. Acontece que Tara não é outra senão a melhor amiga de colégio de Sherry. Naquela época, as duas viviam na Flórida e eram realmente inseparáveis. Extrovertidas, alegres, eram confundidas como irmãs, morenas e magras, as duas. Quando Sherry deixou a Flórida, as amigas mantiveram um contato distante. Em novembro de 2008, 6 meses antes desta tragédia, Tara não estava muito bem. Aos 31 anos, ainda estava solteira, trabalhava como garçonete em um clube masculino. Deprimida, sentia-se presa em uma vida que não correspondia ao que desejava. Sherry então a convidou para ir a uma das conferências de Joyce que aconteceria justamente perto de sua casa. Ela pensava que encontrando a fé, melhoraria sua vida. Foi assim que conheceu Chris, que cuidava da segurança da famosa conferencista. Após a descoberta de certas mensagens trocadas com Tara, Chris admite ter flertado um pouco por telefone com a jovem, mas nada sério. Ele era casado e religioso, nunca faria isso com sua esposa e filhos. Ele afirma que as dificuldades em seu casamento tinham se acalmado. Fala inclusive de uma viagem em família que tinha planejado fazer com as crianças. Mas os policiais descobrirão mais tarde que na verdade ele havia cancelado essa viagem para reservar um cruzeiro nas ilhas com Tara para meados de junho. O cerco se fecha enquanto ele continua alegando que tudo ia bem em seu casamento e que não tinha um caso. Tara, por sua vez, dará uma versão completamente diferente aos investigadores que foram interrogá-la. Ao chegar, ela não parece muito abalada com a morte de sua antiga melhor amiga. Ela conta que Chris e ela têm um caso desde o encontro em novembro do ano anterior, que as coisas são muito sérias entre eles e revela que Chris estava prestes a deixar Sherry. O casal tem planos, estão noivos, Tara até mostra um anel, e seu casamento está previsto para janeiro de 2010. Segundo ela, no dia da tragédia, Chris deveria fazer Sherry assinar os papéis do divórcio. Após essas revelações, os policiais agora têm prova de que Chris está mentindo para eles. No entanto, sem provas concretas, não podem fazer nada e após 6 horas de interrogatório, ele deixa o escritório do xerife. Os investigadores no local nunca tiveram que lidar com um caso tão dramático. Eles logo recebem reforços. Enquanto as diferentes equipes se mobilizam para tentar entender o que aconteceu com a pobre Sherry e os meninos, Chris vai ao funeral. Na comunidade é um choque. Todos querem prestar homenagem a esta pobre família. Vanessa, a mãe do melhor amigo de Garrett, instalou um memorial no pátio da escola com balões, um boneco de Lego feito por seu filho e uma pequena mensagem: "Agora você está no paraíso com sua mãe." No entanto, alguns dias após os assassinatos, Chris vai recolher todos os objetos depositados em frente à sua casa e jogá-los no lixo. Não espera mais tempo para fazer uma limpeza em sua casa. Descarta várias caixas de pertences. Esta pressa em querer virar a página sobre sua esposa e filhos tão tragicamente mortos vai afetar profundamente a família e os amigos de Sherry. As línguas começam a se soltar e os rumores se espalham rapidamente. Todos os olhares se voltam agora para Chris. Os resultados da autópsia chegam e confirmam que Sherry e as crianças morreram todos estrangulados por volta das 3h30 da manhã. Portanto, já estavam mortos bem antes de Chris sair para se exercitar naquela manhã. Além disso, as análises das unhas da pobre mãe de família voltam e a pele sob suas unhas, mas o DNA não é utilizável. No entanto, apresenta fortes semelhanças com o de Chris. Nenhum outro DNA encontrado na casa sugere a presença de um estranho. Os e-mails de ameaça são analisados por um serviço especializado e conseguem rastrear o endereço IP. E pasmem, corresponde ao computador de Chris. Os policiais também notam que os e-mails de Chris e suas mensagens contêm certos erros ortográficos recorrentes. Encontram os mesmos erros nas cartas de ameaça. Ele tinha, portanto, enviado as cartas para si mesmo. Durante seu primeiro depoimento, Chris havia concordado em se submeter a um teste grafológico e os resultados mostraram que a escrita correspondia àquela das inscrições feitas com tinta vermelha na cena do crime.
Ele tinha certamente tentado disfarçar sua escrita, mas os especialistas são categóricos. Foi ele quem escreveu. Mas isso não é tudo. Ao examinar os extratos bancários de Chris, os policiais descobriram que vários meses antes da tragédia, ele havia feito compras em uma pequena loja de ferragens. A loja tinha excelentes arquivos e puderam confirmar que Chris havia comprado uma lata de tinta spray cor cereja idêntica encontrada nas paredes. Em 19 de maio de 2009, 14 dias após a tragédia, Chris é então preso e acusado de 3 homicídios em primeiro grau. Seu julgamento começou em 29 de abril de 2011, acusado de 3 homicídios em primeiro grau. Chris se declarou inocente desde sua prisão. Ele sempre pôde contar com o apoio de seus pais que, apesar das diferentes provas, acreditavam em sua inocência. Ele tinha uma amante, mas isso era porque seu casamento estava morto há muito tempo. Ele havia sido enganado por Sherry desde o início, e ela nem mesmo cumpria seus deveres conjugais. Por isso ele procurou em outro lugar o que não encontrava em casa. Perturbadoramente, após saber pela polícia que sua esposa e filhos haviam sido encontrados mortos, ele ligou para seu pai para informá-los e pediu que avisasse Tara. Foi então seu pai quem informou sua amante que sua esposa estava morta. Por outro lado, os amigos e familiares de Sherry estão convencidos da culpa de Chris. Angela, a mãe de Sherry, está sentada na primeira fila com expressão triste e sombria. Chris só a avisou 2 dias após o terrível drama. Para o promotor, ele tinha um caso com Tara, a ex-melhor amiga de sua esposa. Ele estava totalmente obcecado por ela e se livrou de sua esposa e seus 2 meninos para recomeçar uma nova vida com Tara. O promotor mostrou uma lista que os investigadores encontraram no computador de Chris, onde ele havia listado todas as características de sua amante: altura, peso, tamanho de roupas, tamanho do anel, comida favorita, flores preferidas, etc. Ele até fez uma lista com nomes que daria a seu futuro filho. Em seu computador e telefone, os investigadores encontraram vários vídeos pornográficos trocados entre os amantes. Algumas fotos e vídeos censurados foram mostrados durante o julgamento, como um vídeo de Chris se tocando declarando seu amor por Tara, especificando que nunca havia feito isso por Sherry, causando choque na sala de audiências. O promotor então explicou que desde 8 de novembro de 2009, Chris e Tara mantinham um caso. Quando Chris viajava a trabalho, pagava passagem aérea para sua amante encontrá-lo. Eles foram assim para o Havaí. Tara era extremamente ciumenta de Sherry e os dois a depreciavam constantemente. Chris contava o quanto ela o enojava, jurava a Tara que não havia mais nada com sua esposa e chegava ao ponto de fotografar Sherry dormindo em posições nada lisonjeiras, enviando as fotos para Tara dizendo que não poderia dormir com uma mulher assim, e os dois zombavam de Sherry. Alguns amigos próximos da jovem testemunharam que Sherry tinha suspeitas sobre o caso entre seu marido e Tara. Ela havia inclusive confidenciado isso a uma amiga, dizendo que quer saber com quem Chris está dormindo, e mostrou o perfil de Tara no Facebook. Vários depoimentos indicaram que a vida do casal era marcada por brigas. Um dia, Sherry confidenciou que durante uma discussão Chris gritou que iria se divorciar, que iria deixá-la, ao que ela respondeu: "Eu nunca vou me divorciar. O que você vai fazer? Vai me matar." Naquele momento, Sherry viu em seu olhar um profundo ódio. Os depoimentos se sucederam e a audiência descobriu que ela havia dito a uma amiga que se algo acontecesse com ela um dia, provavelmente seria por causa de Chris. Tara e ele estavam apaixonados, tinham planos, ele havia lhe dado um anel, planejado uma data para o casamento, até reservado uma viagem romântica. Porém, ela aumentava a pressão para que ele deixasse sua esposa. Ela queria viver esse relacionamento às claras e lhe deu um ultimato. Ele deveria se divorciar até a data limite, que era a data dos assassinatos, 5 de maio. Sob pressão, Chris fez sua amante acreditar que iria se divorciar, que o processo estava em andamento e que era apenas questão de tempo. Na véspera do assassinato, ele disse a Tara que os papéis haviam chegado com um erro no nome de Sherry e que estava apenas esperando as correções para fazê-la assinar os documentos. Na realidade, Chris nunca havia contatado um advogado para se divorciar. Ele tinha planos muito mais sombrios para sua família. O promotor acredita que ele não queria se divorciar porque temia perder seu trabalho com Joyce, que era contra o divórcio e especialmente contra o adultério. Se ele se divorciasse e Joyce descobrisse que ele traía sua esposa, sem dúvida perderia seu emprego de mais de $8.000 por mês. Ele não podia se permitir isso. Para os investigadores e o promotor, Tara não estava ciente dos planos sombrios de seu amante. Ela veio testemunhar no tribunal ainda usando seu anel de noivado. Chris foi considerado culpado pelo assassinato de sua esposa e seus 2 meninos de 11 e 9 anos. Foi condenado a 3 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Atrás das grades e apesar das evidências, ele continua alegando erro judicial. Tentou um recurso em março de 2019, mas foi negado. Após o veredicto, a família de Sherry tomou providências para repatriar os corpos para sua cidade natal, opondo-se aos pais de Chris que queriam manter os corpos perto deles. Em dezembro de 2012, a mãe de Sherry ganhou a causa. Após esta terrível tragédia, a família de Sherry lançou uma associação beneficente com o objetivo de ajudar vítimas de violência doméstica. Infelizmente, parece que parte dos fundos foi desviada. O irmão de Sherry, que é o presidente da associação, é suspeito de ter desviado mais de US$ 30 mil. A investigação está em andamento.